a modelagem ela está no centro dos estudos da PNL, mas tem muita gente que acha que modelagem é o mesmo padrão de comparação que, no geral, as pessoas estão programadas a fazer, e não é. Porque quando a gente trabalha a modelagem de acordo com os princípios da PNL, você vai entender que a modelagem é uma estratégia poderosa para ampliar as tuas possibilidades, para você melhorar as suas estratégias mentais, para você mobilizar muito melhor os teus recursos psicológicos, físicos, neurológicos, biológicos, enfim. Foi através da modelagem que padrões comportamentais de excelência se tornaram explícitos. Foi através da modelagem que os criadores da programação neurolinguística identificaram os padrões de resultados, os padrões de sucesso. Algumas pessoas apresentam a PNL como a modelagem da excelência humana. Já foi, inclusive, descrita dessa forma a PNL em alguns livros dos seus criadores e diversos livros de autores que tratam da programação neurolinguística, a modelagem da excelência humana, ok? Então, ou a ciência do sucesso também, em alguns casos. Modelagem está presente no centro da PNL, porque a modelagem, ela se dá em 3 fases. Primeiro, observando o comportamento que está produzindo resultado. Depois, analisando a diferença entre o que se tinha e o que se tem após o comportamento. Lembra do modelo TOTS, que eu trabalhei com você no ciclo da maestria, na aula que trata do 3º passo do ciclo da maestria, testa, opera, teste, saída. A primeira coisa que você faz numa estratégia é esse teste, essa comparação entre o estado atual e o estado desejado, qual é a diferença, certo? E no final propõe uma maneira de desenvolver as habilidades e novas habilidades e comportamentos. Numa sessão de coaching, você pode ajudar o cliente a desenvolver o seu potencial, fazendo refletir sobre o que pensam, o que acreditam, o que sentem, o que falam, o que fazem pessoas bem-sucedidas. Como, por exemplo, quando você pergunta para o seu cliente, tá? Deixa eu tirar aqui desse slide para poder olhar mais diretamente para você. Quando você pergunta para o cliente, você conhece alguém que tem esse resultado que você quer ter? Você conhece alguém que consegue fazer isso? Quando você faz a pessoa pensar em quem são possíveis exemplos ou até modelos de pessoas que já tiveram aquele resultado, você desbloqueia muitas vezes aquele padrão que diz, porque eu não fiz, eu acredito que não é possível. Ou porque eu não tenho ainda a habilidade, eu acho que eu não consigo. Ok? Ou porque eu nunca vi ninguém fazendo e eu nunca fiz, talvez eu não seja merecedor. Você às vezes consegue romper com crenças, você consegue detonar crenças limitantes só pelo fato da pessoa enxergar na sua mente, sentir no seu corpo, ouvir na sua mente que alguém já foi capaz de alcançar o que ele conhece, alguém que consegue, entendeu? Uma simples pergunta quando você faz assim, ó, quem você conhece que consegue fazer isso? Quem é o melhor nisso? Quem você já viu que teve resultados como esse? Quando você leva a pessoa a pensar em possíveis modelos ou exemplos, ela consegue, com base naquilo que está dentro dela. Você está trabalhando com a representação interna dela. Quem ela conhece, quem ela já estudou, quem ela já ouviu falar. E às vezes essa modelagem ela se dá de formas bem diversas. Pode ser uma pessoa muito próxima, como pode ser um personagem, como pode ser alguém que representa para ela algo importante que talvez ela somente viu pela TV, ou viu num filme, ou leu um livro. Essa possibilidade que você abre com a PNL, ela pode ser bem ampla. Agora, é claro,
que quando você consegue construir uma receita, vamos pensar num bolo. Se você vai fazer um bolo, se você tem a receita do bolo, é mais fácil fazer o bolo ou mais difícil? Mais fácil, não é verdade? Se você pega a receita de um bolo de chocolate delicioso, o bolo da melhor padaria da sua cidade, você pega a receita. É provável que o bolo fique melhor do que aquele bolo que você faz no olho sem ter um padrão e vai jogando os ingredientes para dentro? A tendência é que fique melhor, porque com uma receita tu tem um passo a passo. É bem verdade que às vezes tu quer fazer o bolo da melhor padaria, da top padaria, com um forno que não é tão adequado, com um clima que não é tão adequado, às vezes com uma farinha que não é a melhor, e os ingredientes, os detalhes fazem toda a diferença. Mas, no geral, a receita, ela te dá um norte, ela te dá uma direção. E a modelagem tem esse sentido. Quando você pensa em pessoas, em exemplos, quando você vê procedimentos que foram adotados, ou tem uma metodologia para chegar num resultado, você consegue organizar muito melhor as suas ideias, os teus recursos. E isso é algo extremamente significativo, ok? Quando você leva a pessoa a pensar em alguém que é a maior referência naquela área, e você pergunta para ela, o que essa pessoa costuma fazer? O que essa pessoa já conquistou? Ou quais os passos que ela deu? No geral, você descobre que não tem mágica, que não existe aquela fórmula do sucesso sem esforço e que você, com meia dúzia de passos, chega no topo. Não existe isso. Você geralmente, quando estuda a biografia, o modelo de alguém de alto desempenho, de grandes resultados, referências, grandes líderes, pessoas extraordinárias, você vê que há um preço que é pago, que foi pago. Entende? Então, não minimiza o que eu estou falando para você aqui, nem com o teu mapa, talvez vai levando para um caminho que não é o proposto. O proposto aqui, de fato, é ampliar as possibilidades e fazer você enxergar algo a mais. Talvez, quando você faz uma pergunta para a pessoa sobre o seguinte, o que você acredita que é preciso fazer para alcançar o seu resultado? Ou quais são os passos para você alcançar o resultado? Talvez numa pergunta como essa, associada e dentro do padrão dele atual, ele diga, eu não sei, eu nunca fiz. Aí quando você usa a modelagem a partir de uma pergunta simples, quem você conhece que já fez isso que você quer fazer? Quem você conhece que já alcançou esse resultado que você quer ter? Quem é referência nessa área? Quais são as referências que você conhece? No geral, no mundo dos negócios, a gente vê pessoas fracassando e fracassando feio, porque elas têm um negócio local que trabalha com uma visão extremamente estreita dentro do seu bairro ou da sua bolha, está dentro de uma bolha, e não sabe sequer quem é o melhor do estado, ou do país, ou do mundo na sua área, porque nunca parou para pensar nisso. Não tem referências, ou não trabalha com referências. Quando não tem as referências, talvez essa técnica não funcione tanto. Agora, na medida que você faz uma provocação nesse sentido, aquela pergunta, quem é o melhor nessa área? Quem é a referência nessa área? Uma pergunta como essa é poderosa e talvez ela não surta o efeito todo na sessão propriamente dito, que muitas vezes gera o efeito na sessão, às vezes ela vai gerar durante a semana, durante o mês. Muitos clientes meus, quando eu perguntei para eles, quem é o melhor na tua área? Quem são as tuas referências nessa profissão, na tua profissão? Quem são as pessoas que tiveram esses resultados aí que você almeja ter? Algumas pessoas não tinham respostas claras e prontas para entregar. Mas o fato de eu fazer as perguntas levou elas para outro nível, porque elas
Começaram, às vezes, pelo mais simples, pesquisando no Google, conversando com alguém, comprando um livro, fazendo um curso, porque é bem verdade que muita gente trabalha numa área e não estuda aquela área. É bem verdade que tem muita gente que não aprofunda naquela área, ok? Agora, às vezes, você simplesmente não está usando um recurso que você já tem. Porque quando você pensa em referências, quando você pensa em possíveis modelos, ok? Você está se inspirando, você está ampliando as suas possibilidades, você está desenvolvendo criatividade. E aí vocês vão entender que isso que eu estou passando aqui é a base da técnica. A técnica, ela consiste, inclusive, você fazer um ensaio mental, uma ponte ao futuro e um ensaio dramático para se colocar no lugar do modelo. E aí, quando vocês veem essa técnica na prática, usando as técnicas que vocês já aprenderam, ensaio mental com ponte ao futuro e ensaio dramático para fazer a modelagem, você vê uma pessoa que no mundo do coaching, aí tem muita gente que usa a modelagem, sabe para quê? Para ficar parecido com o Tony Robbins. Tanto que eles ficam sorrindo e se comportam igual o Tony Robbins. Você vai ver um monte de gente que copia o Tony Robbins aí no mercado de coaching. Até o jeito de acenar e o jeito de sorrir. Por quê? Porque eles querem modelar o Tony Robbins. Aí eles imaginam que estão se colocando no lugar do Tony Robbins, e estão sorrindo que nem o Tony Robbins, e estão falando que nem o Tony Robbins, e daqui a pouco eles estão ali fazendo parecido com o Tony Robbins. Tá entendendo? Por quê? Porque se coloca naquela posição e entra no personagem. Tá entendendo? Não estou aqui para ensinar vocês a fazer isso ainda. Isso é algo que a gente treina no Practitioner Coach com PNL e também no Master Coach. A gente avança um pouquinho nessa direção, porque ter essa experiência é significativo. Mas inicia pensando e perguntando. Quem são as pessoas que você conhece que já fizeram isso? Quem são as pessoas que você conhece que já tiveram esse resultado? Quem consegue fazer esse tipo de coisa? Quem é o melhor nessa área? Quem são as tuas referências nessa área? Você começa fazendo esse tipo de pergunta que você já está usando a base da modelagem para ampliar as possibilidades e para levantar novas hipóteses para que a pessoa consiga, de fato, ampliar o seu nível de estratégias mentais. E aí você vai aprimorando, ok? Essa é uma técnica extremamente importante. Espero ter passado para você ela de uma forma que desperte o interesse para você aprender mais sobre ela, porque realmente é uma técnica central da PNL, modelagem. Okay? E aí ontem eu já trabalhei contigo a questão da comparação, cuidado com a comparação, porque se você pega uma pessoa que tem 30 anos de experiência e você está começando agora, se você não cuidar a comparação, você se frustra, porque você vê alguém performando com 20, 30 anos de experiência, e aí você talvez com alguns meses ou poucos anos, você fica, como esse cara é bom, e como eu sou um coitado. Cuidado com isso, ok? Cuidado com isso. Porque cada um tem o seu tempo, tem o seu jeito, há um preço que precisa ser pago para o desenvolvimento. Agora, entenda que essa técnica é uma técnica bastante importante.